Bom dia, pessoal. Estamos na live número 147. Caramba! E tenho trazido muitos assuntos aqui que tem ajudado uma galera aí a entender como a própria vida funciona e como a vida pode ser divertida quando você está nos seus projetos e não somente abaixo de projetos de outras pessoas. Porque talvez a sua frustração mora aí, né? Você vive nos projetos dos outros, mas não está nos seus próprios projetos. E o legal, como eu falei ontem, a importância de você visualizar os seus sonhos com o mural dos sonhos, a importância de você se concentrar nos seus projetos pode fazer toda a diferença. Você dar um foco para a sua mente, você dar um foco para o seu cérebro. Isso vai te ajudar no seu caminho, embora a gente vai enfrentar desafios, embora a gente vai enfrentar muitas adversidades, mas quando você tem um próprio projeto, quando você tem a esperança de atingir algo que você criou, isso muda o jogo, muda totalmente o jogo, porque a pior coisa no mundo é você passar por essa terra sendo menos do que você pode ser. E essa é a minha função aqui como treinador, como coaching, como um mensageiro aí dos céus, é te trazer algo bom e dizer que você pode criar seus projetos e pode viver os seus sonhos. Eu, graças a Deus, tenho realizado muitas coisas legais na minha vida. Na verdade, tudo que eu quis, com a mente que eu tinha antes, eu realizei. Com a mentalidade que eu tinha antes, eu fui muito longe. Mas agora eu quero um pouquinho mais além. E é por isso que eu estou fazendo essas lives diárias, é por isso que eu estou entregando muito conteúdo, justamente porque eu estou treinando a minha mente a ficar focada no que é importante para mim. E tem os projetos saindo aí do forno e o negócio é fazer acontecer. E é tão gratificante, por mais que às vezes não apareça o resultado, mas é como um campo, né? Você semeia nesse campo e você não vê o que está acontecendo, você não vê o processo de crescimento da semente até criar o caulezinho ali, você não enxerga, parece que não está acontecendo nada. Provavelmente você já deve ter ouvido a história do bambu chinês, né? O bambu chinês você planta, passa 1, 2, 3, 4, 5 anos, nada de resultado. Mas depois de 5 anos, ele estoura 12 até 20 metros de altura. Faz sentido para vocês? Então, é a lei da semeadura, você tem que semear. Criar o seu projeto, viver os seus sonhos. Porque senão você vai viver abaixo dos sonhos de outras pessoas. Olha só, sonhar é bom, mas realizar sonhos é infinitamente melhor. E aí, você tem realizado seus sonhos? A ideia de hoje é fazer o quê? É transformar esses sonhos, aquele seu mural dos sonhos, nem que seja 1% dele em realidade. Mas como é que você vai fazer isso? Vamos lá, o primeiro passo que você precisa para realizar estes sonhos é o seguinte: você precisa ouvir, ver e sentir o que ainda não ouviu, o que ainda não viu, para você conseguir fazer o que ainda não foi feito. Olha só, a fim de conquistar o que ainda não conquistou. Essa é a ideia de hoje. Do contrário, nada vai mudar, porque olha só, você precisa ver, ouvir e sentir o que ainda não ouviu, não viu nem sentiu, para que você comece a fazer o que ainda não foi feito. Quando a gente começa a estudar coaching, PNL, você começa a ver como o cérebro funciona e como ele cai em distrações muito fácil. Então você começa a entender o processo de criação. Você enxerga uma pessoa, você vê os resultados dela e você diz, não, esse cara criou isso a partir de um foco, ele colocou um empenho muito grande ali. As pessoas não veem o empenho no processo, eles só veem o resultado. Você olha para a Apple hoje, você diz, nossa, a Apple é uma grande empresa, mas você não vê o processo que a empresa passou, a dor que ela passou, as dificuldades, a falta de recursos para chegar até ali. Mas foi um foco foi muito foco colocado ali. Steve Jobs colocou muita potência, muito foco, muita persuasão, muito dor ali também para que a Apple se tornasse uma empresa gigante. Então, hoje você só olha os resultados das pessoas. Hoje talvez você está olhando seu resultado e diz, não está acontecendo nada. A mudança, ela é gradativa.
A mudança ela é muito vagarosa. É a lei da semeadura. Você não enxerga o que plantou, mas um dia floresce. Então, na verdade, a gente precisa manipular o nosso cérebro. Porque olha só, ele está acostumado a ir até onde você chegou aí. Ele está muito acostumado. Isso ele já faz no piloto automático. Agora, para romper, para criar uma ruptura desse ambiente que você criou, se você quer ir mais além, se você quer realizar pequenos pedaços dos seus projetos, você vai ter que criar rupturas e colocar foco. Mas para que você entenda, olha só, quando eu te dou um quebra-cabeça de 1000 peças, você não consegue montar esse quebra-cabeça sem eu te dar uma imagem desse quebra-cabeça. Vai ficar muito difícil você montar. Imagina, dar uma mesa inteira assim de quebra-cabeça. Fica muito difícil de montar. Agora, quando eu te dou uma imagem, o cérebro começa a associar cores, ele começa a associar as medidas, ele começa a associar muita coisa. Então ele começa a montar, ele te dá todos os insights para você montar, para que você comece a montar o quebra-cabeça. Então, quando eu te dou a imagem, fica muito mais fácil montar o quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça de 1000 peças pode ser o seu sonho. Por isso que é importante você criar um mural dos sonhos, ver, de repente até ouvir uma trilha sonora que te inspire, para que você sinta já você vivendo a vida que você deseja. Isso é a mesma coisa quando eu te dou a imagem do quebra-cabeça de 1000 peças. Você começa a montar esse quebra-cabeça, fica mais fácil. Aí você olha um pouquinho de resultado, você monta o quebra-cabeça, um cantinho dele, você já fica feliz. E assim por diante, quando você montou o quebra-cabeça dos seus sonhos, você montou os seus sonhos, quando você está vivendo os seus sonhos. É muito importante isso. Então, a mudança ela é gradativa. Então, qual que é a ideia de hoje? É que você monte o cenário, você mesmo pode montar o cenário, o ambiente, para que você comece a viver já o seu sonho antes de estar totalmente concretizado. Você precisa ouvir, sentir e ver diariamente como se você já estivesse dentro desse sonho realizado. Como assim? Olha só. Você já deve ter assistido filmes, né? Os filmes eles são engraçados. O filme de ação ele tem uma música específica, ele tem um ambiente específico. E por que os roteiristas, os diretores de filmes, eles usam música, eles usam ambiente e eles fazem os artistas sentir na pele aquela situação como se realmente fosse real. E realmente, quando você cria o ambiente externo, ele muda seu externo, muda o estado interno seu. E os artistas, por exemplo, eles começam a agir como se aquilo fosse muito real. É por isso que os filmes hoje têm uma realidade incrível, seja de ação, seja de comédia, seja de terror. Perceba que eles criam um ambiente. Um filme de terror, por exemplo. O que acontece no filme de terror? Eles diminuem a luz, eles criam uma trilha sonora que gera um pouco de ansiedade, de medo. Para que eles mudam o ambiente externo? Justamente para que o artista ele sinta medo mesmo de fato. Assim como o filme de ação, é mudado a música, é mudado o ambiente, eles fazem o artista sentir a sensação que realmente está em apuros e ele tem que entrar em ação. Então, ou seja, o ambiente externo ele move o nosso interno, ele muda o nosso estado interno. Para que você realize seus sonhos, você vai precisar mudar o estado interno de como se sente. Porque se você olha seu sonho e vê um abismo, vê uma distância muito grande entre você e o seu sonho, entre o ponto A e o ponto B, dificilmente você vai ter a energia para fazer as coisas necessárias para alcançar este sonho. Por exemplo, olha só. Todo dia eu faço uma meditação no qual eu tenho meus projetos, meus sonhos. Muito importante também, não é para qualquer um que você pode mostrar os seus projetos e sonhos ou o mural dos sonhos, tá? Não pode. Tem gente que vai te desanimar, tem gente que tem sugestões negativas e pode desanimar. Lembre-se, o Mestre Jesus sempre fazia o quê? Ele curava alguém e ele dizia assim, cuide para que ninguém saiba. Por que Jesus falava assim, cuide para que ninguém saiba? Porque ele sabia que no momento que a pessoa contava assim, olha, eu fui curado, eu fui abençoado pelo Senhor dos Senhores, por Deus, a sugestão negativa das pessoas podiam anular aquela bênção que a pessoa recebeu. Porque você sabe, imagina alguém dizer assim, eu não andava e agora eu ando.
Os caras vão dizer, bah, eu acho que isso é mentira, hein? Não sei não. Você tem certeza disso? Quando se cria dúvida dentro de nós, o ambiente externo muda o interno. Aí você fica desequilibrado quando você começa a desacreditar de novo. Então é muito importante, não conte pra ninguém. Só pra quem realmente é de confiança que vai botar lenha na fogueira para que a sua fogueira encha mais aí. Então, você deve criar um ambiente externo, mesmo crie com os recursos que você tem. Hoje você acha que deve ter um celular que você pode ouvir uma trilha sonora. Hoje você tem um celular que você pode baixar fotos da vida que você quer, do estilo de vida que você quer, das coisas que você almeja. E imagina, você vê, ouve e começa a sentir com a imaginação. Você fecha os olhos, faz uma meditação diária, antes de dormir e ao acordar. O que isso vai fazendo? É como se você desse a imagem para o seu cérebro para que ele montasse o quebra-cabeça de 1000 peças. Caso contrário, se eu te der o quebra-cabeça de 1000 peças e não te dar a imagem, você não monta esse quebra-cabeça. É assim que funciona com os nossos sonhos. Hoje eu estou falando de como realizar os sonhos que você almeja. Ontem eu falei sobre a importância de criar um mural dos sonhos. E é exatamente assim. Se eu não te der a imagem de um quebra-cabeça de 1000 peças, você é incapaz de montar. Ou vai demorar anos. Você vai demorar muito. Agora, quando eu te dou a imagem do quebra-cabeça de 1000 peças, o seu cérebro começa a assimilar cores, pecinha por pecinha, ele começa a montar. É a mesma coisa com os nossos sonhos. Por isso é importante você ver, ouvir e sentir o que ainda você não ouviu, nem sentiu, nem viu, para que você mude a forma como você está agindo. Lembre-se, o ambiente externo, ele muda nosso ambiente interno. Por isso que os roteiristas, os diretores de filme, quando é um filme de terror, eles baixam a luz, criam um cenário de medo, para que os artistas sintam medo mesmo e o filme se torne muito real. É a mesma coisa para que você realize seus sonhos. Você precisa criar o ambiente externo para mudar o seu interno, para você ter a energia de fazer o que você ainda não fez para realizar o que você deseja. Esse é o segredo. Olha só, quando você vai viajar de carro à noite, você liga os faróis. Você só enxerga 20 metros à frente. Mas por que você continua a viagem? Você já parou para pensar nisso? Por um fato muito simples. Porque você sabe para onde está indo. Se você pegar um carro sem planejamento, ponto A ao ponto B, mas sem planejamento, provavelmente no meio do caminho você vai ter problemas. Vai faltar combustível, pode furar um pneu e você não estar preparado com o step, ou não ter as ferramentas para trocar os pneus, ou não ter o treinamento para trocar os pneus no meio do caminho e continuar a viagem. Por isso é muito importante você visualizar dia e noite o que você deseja. As pessoas têm o costume de todo fim de ano ali, na virada de ano, fazer sonhos, não, minha vida vai mudar, mas não visualizam diariamente os seus sonhos, não ouvem diariamente os seus projetos, não sentem como se estivesse vivendo aquilo. Seu cérebro vai cair em distrações muito fácil, muito fácil. É como viajar à noite, porém você não sabe qual que é o ponto B, então você vai totalmente despreparado no caminho. Aí queima os faróis do carro, você não está preparado financeiramente para trocar os faróis do carro, você não tem um telefone de emergência para ligar. Olha só, o despreparo de viajar ao ponto B faz você não chegar ao ponto B. Então, é comum as pessoas em dezembro fazer milhares de sonhos. Você tem realizado o que você prometeu para si mesmo? É lógico que não. É o lance da dieta, né? Todo mundo quer fazer dieta, todo mundo quer academia. Vai passando o ano e não faz. Por quê? Não visualizou como queria ser, não visualizou o peso ideal para você, você não colocou no papel isso e não treinou o seu cérebro a se concentrar nisso. Então, qualquer distração, o cérebro já está lá distraído, porque o seu cérebro, a todo momento, ele quer te evitar dor e te dar prazer. Essa é a função do cérebro. Ele quer te manter em estado de sobrevivência, ele quer evitar que você gaste energia e ele te mantém no prazer. Só que o prazer a curto prazo está ferrando a sua vida. Não é muito mais prazeroso você acordar de manhã, lembrou da dieta, não é muito mais prazeroso você ver uma barrinha de chocolate ali e já saciar aquela vontade na hora? É claro que é. Porém, se você não conseguir vencer a dor a curto prazo, isso vai te dar, não vai te dar prazer a longo prazo. Porque é dolorido você manter a dieta. É muito dolorido.
Por isso que você tem que entender essas duas forças também que nos movem, dor e prazer. A dor a curto prazo, ela gera prazer a longo prazo, porque se você focar, todo dia você ler o seu projeto, não, eu preciso chegar nesse peso, eu quero me sentir bem, eu quero poder me olhar no espelho, vestir aquela calça jeans que eu tanto adoro. Quando você colocar isso no papel e visualizar antes de dormir, uns 15 minutos antes de dormir, que é uma técnica que eu já passei aqui nas lives, antes de dormir e ao acordar, você dá direção para o seu cérebro, você dá foco. É como dar a imagem para você montar o quebra-cabeça. E você vai montar o quebra-cabeça. Então, se você não vence o prazer a curto prazo ali, ele vai te gerar dor a longo prazo. Porque o ano vai passando, quando vê, você não fez nada daquilo que você planejou para você. Simplesmente porque você não direcionou as imagens para o seu cérebro. Ele não sabe para onde está indo. Ele está perdido. Qualquer distração você cai. Faz sentido para vocês? Provavelmente sim. Quantos sonhos você deixou sempre nas viradas de ano? Eu comecei a estudar o coaching, inteligência emocional, PNL, em 2018. Tá mudando a minha vida muito rápido. Eu consegui fazer coisas que eu nunca fazia antes. Por exemplo, essas lives, levar conteúdo para as pessoas. Eu nunca tinha gravado vídeos assim. Mas quando você dá imagens para o seu cérebro, visualiza, sente, para começar a mudar o estado interno, para que você tenha a atitude que você não tinha antes, para conseguir os resultados que você não tinha, as coisas começam a mudar, o jogo começa a mudar. Quando você entende essas sacadas aí, a sua vida começa a mudar, porque você entra no ciclo da maestria. Qual que é o ciclo da maestria? Você geralmente não sabe que não sabe. Como assim? Você pensa que sabe das coisas, mas olha só, a maioria das pessoas estão nessa parte da vida. Você é incompetente, mas não sabe que é incompetente. Então você nunca busca conhecimento para melhorar. Aí chega um ponto que você vai evoluindo, que você fica incompetente, consciente. Como assim? Você sabe que não sabe das coisas e você precisa aprender algo para mudar os resultados que você quer mudar. Então você acaba evoluindo para incompetente consciente. Você tem consciência que não entende de algo e você precisa obter o conhecimento para mudar os resultados. Aí depois de incompetente consciente, você passa para consciente. Você vira consciente. Eu preciso obter um conhecimento para mim ter resultados diferentes. Aliás, é um pressuposto da PNL. Se alguém faz, eu também posso, mas você tem que ter o conhecimento que essa pessoa obteve para ter o resultado que ela teve. E depois que você tem essa consciência, aí você entra no piloto automático do sucesso. Qual que é o piloto automático do sucesso? A Vânia colocou aqui, ó. Os parabéns, tanto de nós demora tanto para entender isso. Olha só, Vânia. Esse é um processo que você tem que buscar. As pessoas têm que buscar esse processo, porque senão a vida, como o cérebro nosso quer nos proteger da dor a todo momento, a gente fica no piloto automático da zona de conforto. E aí o tempo vai passando, só que lá no fundo dói mesmo, dói aqui dentro, porque você vê muitas pessoas com as mesmas condições, porque na verdade Deus é muito justo, Ele deixou 24 horas para todo mundo. Ninguém pode se queixar, porque é as mesmas 24 horas. Só que aí no fundo dói, porque você olha as pessoas decolando, a vida fluindo e você sente que não está indo, porque na verdade no fundo você tem um valor interno muito grande. É a sua centelha divina dizendo para você, você pode mais, caramba, por que não vai, por que não age, por que não se move? É isso que causa dor, porque no fundo você sabe que pode, mas está vivendo muito aquém do que poderia viver. Então, como a Vânia colocou aqui, poucos que investem em si mesmo. É porque a gente tem a tendência de valorizar somente o que a gente paga. Por exemplo, um notebook, né? Você tem a tendência de valorizar somente o que você paga. E não valoriza o que você recebeu de graça. A vida. As pessoas têm jogado a vida no lixo por falta de conhecimento. Como está escrito na Bíblia, meu povo perece por falta de conhecimento. Quando eu comecei a entender essas sacadas, que eu precisava de um conhecimento que eu não tinha, eu comecei a me abrir. Opa, eu preciso me abrir. Então, hoje eu estou falando de como realizar os seus sonhos. Então,
Você deve dar imagem, você deve ouvir, você pode ouvir você mesmo quando você coloca seu projeto no papel. Eu tenho um caderno que eu leio todo dia. Eu leio esse projeto para que eu possa ouvir também. Então, eu dou foco para o meu cérebro. Eu dou foco. Provavelmente vocês já passaram por essa situação. Olha só, talvez vocês queriam comprar um carro ou uma roupa específica, não importa. Aí vocês começaram a pesquisar essa roupa ou o carro na internet, vocês começaram a ver o valor e vocês começaram a ver revistas sobre isso. E quando vê, você foi na rua, começou a enxergar aquela roupa que você tanto desejava, aquela da mesma cor exatamente. Ué, o que aconteceu? Começou a aparecer do nada? Na verdade, a roupa que você queria já andava por aí. Só que você não tinha dado imagem para o seu cérebro, você não tinha foco sobre isso. A gente tem um sistema, é o sistema ativador reticular do cérebro, olha só. Quando você começa a ver alguma coisa, por exemplo, um carro. Eu trabalhei muito com automóveis, a minha vida toda praticamente em concessionárias de automóveis. E eu percebia muito isso. Os clientes, depois que compravam um carro, eles começavam a ver vários iguais. Por quê? O seu foco era tão grande naquele carro, naquela cor específica, ou eles começaram a pesquisar tanto que começou a aparecer vários iguais. Aí a pessoa diz, caramba, como é que eu não via antes? Claro, você não tinha dado direção para a sua mente. Aí, então, as pessoas têm o costume de fazer vários planejamentos na virada do ano e não acontece nada. Por quê? O único dia que eles lembram do plano é na virada do ano. Só que você tem que lembrar diariamente a sua mente. Diariamente você tem que dar direção para o seu cérebro. Lembra que eu falei? Ele quer, a todo momento, o cérebro quer te evitar a dor e te dar prazer imediato. Ele quer só que você sobreviva para você não gastar energia. Essa é a função do nosso cérebro. E o tempo vai passando e ele vai só evitando que você entre em dor, porque agir dói um pouco. Para você realizar sonhos, você vai ter que fazer coisas que não fazia, ou seja, vai ter que estudar, você vai ter que ler mais, porque é necessário isso. Aliás, você já viu a propaganda de uma Ferrari ou uma Lamborghini na televisão? Eu nunca vi uma propaganda de Lamborghini e nem de uma Ferrari na televisão. Por quê? Porque rico não assiste TV. A pessoa que está prosperando, ela não assiste TV. Essa é uma grande sacada. Quanto tempo eu fui parar mesmo de assistir TV assim com frequência em 2018, quando comecei a entender isso. Cara, evolui muito porque eu destrinchei um monte de livro. Eu repeti muitos livros e agora eu tô aqui já passando para frente o conhecimento. Hoje eu já estou apto a palestrar. Com palestra já muda a minha vida. Cara, este é o segredo de você realizar sonhos. Você tem que fazer coisas que você não tinha feito antes. Você vai ter que ouvir e sentir coisas que você não ouviu nem sentiu antes, para que você mude a sua atitude, uma atitude que você não tinha antes e começar a ter resultados. E é engraçado que os resultados, ele é gradativo. Ele é muito gradativo. Você não vê... Quando você planta uma semente numa terra, você não vê nada acontecendo, parece que nada está acontecendo, mas você vai regando, vai cuidando. Quando vê, bum, quando vê, surge a plantinha ali. Não foi do nada, teve um processo. E hoje talvez você se frustre porque você só vê os resultados das pessoas. Nossa, mas como é que ele consegue? Mas você não viu o processo que a pessoa passou para chegar até ali. Qualquer um pode fazer o que todo mundo faz, qualquer um. Porque é um pressuposto da PNL. Se alguém fez, você pode fazer. Agora, aí entra a modelagem também. Modelagem é o quê? É você se espelhar nas pessoas. Ah, eu quero aquele estilo de vida. Caramba, eu quero esse estilo de vida. Mas o que essa pessoa faz? Essa é a pergunta. Como que ela age? Qual que é a atitude? Qual que é o comportamento? O que ela faz? O que ela estuda? Com isso, você começa a modelar as pessoas. E é engraçado que é um pressuposto da PNL. A PNL é praticamente nova assim, no mundo, né? Foi criado por Richard Bandler. Mas o apóstolo Paulo, que fez uma missão enorme na Terra, por exemplo, ele já sabia disso. Porque ele falava assim, sede imitadores de mim, porque eu sou imitador de Cristo. É o pressuposto da PNL. Quando você começa a modelar uma pessoa, você começa a fazer as mesmas obras. Tanto que Cristo falou aqui, nós faríamos obras ainda maiores, porque hoje nós temos o conhecimento na palma da mão. Qualquer um pode crescer, porque nós temos o conhecimento na palma da mão. Olha só, estou entregando esse conteúdo gratuito hoje para você, e é um conteúdo que eu posso cobrar para ensinar, porque
Isso liberta a gente. Conhecereis a verdade é liberta. A verdade é que nós temos que controlar e governar a nossa alma, a sede das nossas emoções. Porque se você não entender as suas emoções, qualquer momento você está distraído. E o tempo vai passando, eu vejo as pessoas, caramba, eu nem vi que o dia passou. Claro, a pessoa não viveu, a pessoa estava em estado hipnótico. Quando eu falo estado hipnótico, você estava no piloto automático, fazendo as mesmas coisas, repetindo coisas que você vem fazendo há anos, e nada acontece na sua vida. Parece um negócio louco, mas as pessoas só repetem a mesma coisa. Passou o ano, nada de diferente aconteceu, seus projetos não saíram do papel. E é claro, você não deu imagens para o seu cérebro, você não deu direção. E é por isso que talvez vocês estejam frustrados, porque vocês não estão vendo o progresso. A mudança é gradativa, tudo é possível aquele que crê, os sonhos podem ser realizados. Se você não assistiu toda a live, assista toda a live, pega os detalhes do conhecimento que eu trouxe aqui, porque isso pode te ajudar. E olha só, dor a curto prazo gera prazer a longo prazo. O que seria dor a curto prazo? É você criar o seu projeto. Tem pessoas que não conseguem nem escrever o seu mural dos sonhos porque não acreditam em si mesmo. Cara, mira na lua, porque se você errar, você vai acertar as estrelas. Sonhe alto, porque sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Você tem dor. Se você tem dor na situação que você está, custa você passar um pouquinho mais de dor, adquirindo conhecimento, acordando cedo, mudando a forma como você vê o mundo. Você vai sentir dor, mas você vai progredir. Então, tanto o progresso e o não progresso, você vai sentir dor. Então, dor a curto prazo gera prazer a longo prazo. E o prazer a curto prazo, que é você continuar evitando agir, evitar ações que vão te trazer resultado, o prazer a curto prazo vai te trazer dor a longo prazo. É uma escolha. Deus deu as mesmas 24 horas para nós. Hoje eu entendo isso e quando eu vejo alguém muito assim que cresceu demais na vida, eu digo, cara, esse cara fez o que eu não fiz. Então eu me espelho nele e vou dizer, cara, vou buscar o que esse cara fez. Se alguém fez, eu posso fazer. Se eu fiz, você pode fazer. É simples assim. Mas você vai ter que direcionar para o seu cérebro imagens, coisas para ele ouvir, sentir, para que ele tenha foco. Senão você vai cair em distração. E a distração é um preço alto a se pagar, porque quando muitas pessoas acordam para a vida, quando a mão dura do destino toca-lhes o ombro e diz, você não aproveitou seu tempo. Aí, meu amigo, aí é triste. Mas assim, ó, não importa a idade, não importa onde você esteja, se você começar a seguir esses pequenos passos, pequenas ideias que eu dei hoje, é um mural dos sonhos, é você visualizar, ver e sentir todo dia aqueles seus projetos, você vai começar a caminhar na direção dos seus projetos e dos seus sonhos. Caso contrário, o tempo vai passar, você não vai nem saber onde você está, você vai ser totalmente perdido. Mas quando você começa a desenhar os seus sonhos, a projetá-los e começar a passo 1% a cada dia, eu sempre digo que 1% a cada dia é muito importante. 1% qualquer um entrega. 1% a cada dia qualquer um pode fazer. Mas ao longo do ano são 365% de crescimento. Se você ler uma página por dia, se você não é acostumado a ler, já vai dar uma diferença enorme. Você já vai ler alguns livros durante o ano. Parece pouco, mas dá muito resultado. 1% a cada dia já faz a diferença. Então você pega ali área de relacionamentos. Como é que está seu relacionamento? Vamos mudar um pouquinho aqui. 1% só. Vamos entender 1% disso. Finanças. Como é que está a sua sabedoria sobre finanças? 1%. Pega um livro de finanças, começa a estudar. Como é que está a sua espiritualidade, sua conexão com o Criador? Ou você acha que a gente veio dos macacos? Mas isso é uma piada, né? O mundo tão perfeito que a gente vive, tudo em sincronia, tudo em movimento. Para tudo existe um Criador. Eu não posso dizer que o avião nasceu de uma explosão. A explosão só gera caos, né? Como dizem por aí, o Big Bang. Big Bang é a maior mentira que tem. Existe um Criador por trás de tudo, porque é muito perfeito. Nós somos perfeitos. Nós somos imagem e semelhança desse Criador. Nós somos perfeitos. Por isso que somos inteligentes e capazes de alcançar coisas extraordinárias. Então você cuida da sua espiritualidade, 1% a cada dia. Você cuida das suas finanças.
Cuida da sua saúde. Como é que está a sua saúde? 1% a cada dia. Uma corridinha na quadra, vai para uma academia, cuida da alimentação. 1% a cada dia, só que ao longo de um ano são 365% de crescimento. É impossível você não ter resultado. É impossível. Eu estou vivendo resultados extraordinários já na minha vida. Na saúde, na espiritualidade, em várias áreas da vida eu já estou tendo um retorno muito forte. Só que, antes da mudança, como eu disse antes, a verdade liberta, conhecereis a verdade liberta, só que a verdade ela nos constrange, porque a verdade dói. Quando a gente diz assim, caramba, eu não estou fazendo nada na minha vida, ela dói, porque a verdade ela primeiro nos constrange. E sem constrangimento a gente não muda. Sem constrangimento a gente não muda. E quando você diz, caramba, o que eu estou fazendo na minha vida? Você despertou para a vida. Então a verdade é bom, ela machuca um pouquinho, dói, mas ela nos liberta também. Tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui. Amanhã tem mais live. Geralmente as lives eu faço às 6 e 7 da manhã, todos os dias. Eu decidi esse ano levar muito conteúdo para que vocês possam sentir o que eu estou sentindo. Esse crescimento, essa exponencialidade de estar vivendo a vida de fato e se sentindo bem todos os dias. Eu já estou na live número 147. São 147 dias de muita transformação, de muita coisa boa acontecendo. Porque isso faz toda a diferença. O conhecimento faz toda a diferença. O conhecimento faz toda a diferença. Só deixa eu tirar um print aqui, ó. O conhecimento, ele nos liberta. Ele nos constrange primeiro, é dolorido, mas ele gera prazer a longo prazo. Até quando vamos dispersar as nossas horas e viver debaixo do projeto dos outros? Sempre debaixo do projeto dos outros. É por isso que você está frustrado, porque todo mundo nasceu com um propósito, todo mundo nasceu para ser quem realmente somos. A gente não nasceu só para ficar abaixo do projeto dos outros. Quando a gente está abaixo do projeto dos outros, por exemplo, trabalhando para os outros, é um momento de aprendizagem. Mas chega um momento que você vai ter que romper com isso, porque você já pegou o aprendizado que tinha, cai fora e cria o seu próprio negócio. Isso vai te dar liberdade de tempo, liberdade financeira. E graças a Deus eu já tenho experimentado isso na minha vida. E eu acredito que todos podem. E é satisfatório. Vale a pena. Vale a pena o empenho. Dói você trabalhar para um projeto dos outros. Dói para você criar o seu projeto. Agora você só tem que escolher qual dor você quer encarar. Tá bom, gente? Eu fico por aqui. E até amanhã. Gratidão a todos vocês aí. Que Deus nos abençoe. E se fizer sentido esse vídeo para você, curta, comente, compartilha, marca alguém que você gosta. Pequenas atitudes transformam o mundo. Juntos somos mais fortes. E com Cristo, eternos. Tá bom, gente? Grande abraço. Até amanhã.